Olá, eu me chamo Ana Beatriz Pereira de Castro, eu sou aluna de Biotecnologia na Universidade Federal da Paraíba e hoje eu vou lecionar sobre os assuntos de ligações peptídicas e ligações supeto. Antes de começar a falar sobre as tão importantes ligações peptídicas, nada mais justo do que começar a falar sobre os aminoácidos, que são os responsáveis, pela criação da ligação peptídica. Bem, o aminoácido nada mais é do que o monômero responsável pela formação da proteína. Ou seja, quando se olha detalhadamente uma proteína, a gente percebe que nada mais é do que a junção de vários aminoácidos. Nesse caso, eu trouxe aqui a foto de um aminoácido, que, no caso, essa é a estrutura geral. Ou seja, todo aminoácido ele vai apresentar três ligações iguais, que é justamente a do grupo amina, o hidrogênio e o grupo carboxílico. E aí, nesse caso, o que vai diferenciar um aminoácido do outro vai ser o radical específico, que é esse aqui. O radical específico, ele diferencia o aminoácido em solubilidade em água, carga elétrica, estrutura, obviamente, e tamanho. E aí, nesse caso, são 20 tipos diferentes de aminoácidos que são responsáveis pelo funcionamento correto do nosso organismo, ou seja, formação de músculos, enzimas, células do sistema imunológico, entre outras coisas. E aí, nesse caso, existem dois tipos de aminoácidos, que são os essenciais e os não essenciais. E aí, no caso, a diferença entre esses aminoácidos essenciais e não essenciais é porque os essenciais são aqueles que o nosso corpo ele não produz naturalmente e precisam, portanto, ser ingeridos por meio da alimentação. E os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo ele consegue produzir sem a necessidade de uma dieta especial para suplementar. Bom, explicado isso e o que são os aminoácidos, agora a gente vai passar para a parte de ligação peptídica. As ligações peptídicas nada mais são do que a união entre dois aminoácidos por meio de uma reação de condensação. Essa reação de condensação, ela tem como subtipo a síntese de desidratação. E por que isso acontece? Bom, quando se une a ligação ela acontece quando se unem um grupo amina com um grupo carboxílico. Por convenção, a amina ela sempre vai ficar à esquerda e o grupo carboxílico sempre vai se manter à direita. E aí, nesse caso, quando esses dois grupos eles forem se unir, vai acontecer a síntese da desidratação. Ou seja, para que eles se unam, uma água ela tem que sair. Ou seja, a molécula de água ela vai se retirar, o H2O. O H2O ele vai sair e esses dois aminoácidos eles vão se unir e formar o que a gente conhece como ligação peptídica. Eu tenho aqui uma ilustração que mostra melhor. Bom, aqui essa ilustração é justamente para mostrar como acontece de uma forma mais clara a ligação peptídica, que é justamente isso, a união entre o grupo carboxílico e o grupo amina, e uma desidratação em que a molécula de água ela se retira, e isso aqui é a ligação peptídica. Essa ligação é uma ligação caracterizada por ser uma ligação covalente. E aí, no caso, essa ligação peptídica é formada por dois aminoácidos, mais três aminoácidos eles podem ser unidos por duas ligações peptídicas para formar um tripeptídeo. E assim por diante. 4 aminoácidos eles podem ser unidos para formar um tetrapeptídeo e 5 para formar um pentapeptídeo. E aí, quando... eu tenho até uma foto aqui. Bom, essa foto, ela ilustra justamente um tetrapeptídeo. E aí, nesse caso, quando o número de aminoácidos que se ligam é uma quantidade pequena,
A estrutura ela é chamada de oligopeptídeo. E aí, no caso, quando o número de aminoácidos que se ligam for uma quantidade muito maior, o produto ele é chamado de polipeptídeo. E, por exemplo, as proteínas elas podem ter milhares de resíduos de aminoácidos. Tanto que muitas pessoas elas chamam as proteínas de polipeptídeos. Só que as moléculas chamadas de polipeptídeo, elas têm massa molecular abaixo de 10.000. E as chamadas proteínas, elas têm massas moleculares muito mais elevadas. Bom, aí eu trouxe essa imagem aqui com o objetivo de esclarecer qualquer eventual dúvida que ainda exista entre as diferenças de aminoácidos, peptídeos e proteínas. E, bom, no caso, os aminoácidos são as moléculas orgânicas, né? E quando essas moléculas orgânicas elas se unem por meio da ligação peptídica, é aí que elas vão ser chamadas de peptídeos. E a proteína nada mais é do que a união de várias ligações peptídicas juntas. É isso. Bom, como o nosso corpo ele não vive só de fazer proteínas, a gente agora vai entender como acontece o rompimento dessas ligações peptídicas. Até porque quando a gente come um alimento proteico, como um frango ou uma carne, a gente precisa separar esses aminoácidos para conseguir aproveitar, né, eles no nosso corpo. Então, o rompimento, na verdade, ele é bem fácil de entender. Ele acontece por meio de uma hidrólise, que nada mais é do que a adição de água, né, nessa ligação. E aí vai separar esses dois aminoácidos que antes estavam juntinhos. Bom, parece muito simples, né? Porque é só adicionar uma água e simplesmente essas ligações vão se romper. Mas todo mundo sabe que na realidade isso não acontece, até porque quando a gente coloca uma água numa carne, as ligações elas não vão simplesmente se romper e desnaturar a proteína. É porque, na verdade, esse processo ele é muito difícil de acontecer naturalmente. Demoraria cerca de 600 anos para que uma ligação peptídica se rompesse naturalmente em uma temperatura de 25 graus Celsius. Só que aí, no caso, como o nosso corpo, ele não tem 600 anos para conseguir digerir uma proteína, a gente tem a ajuda das enzimas que vão acelerar esse processo e permitir que a gente consiga digerir as proteínas, né, de forma mais eficaz e rápida. Então, eu espero que fique claro essa parte de ligações peptídicas e a gente vai finalizar agora essa parte com esse GIF, que é meio que um resumão do que eu falei, para passar agora para a parte de ligações de sulfeto. E agora, falando sobre as ligações de sulfeto, ou também como são conhecidas por pontes de sulfeto, essas ligações, na verdade, elas acontecem quando dois tióis ou tiols são oxidados sob condições brandas e aí então formam os disulfetos. Os disulfetos são ligações que acontecem entre dois átomos de enxofre, como está aqui. Dois enxofres que se conectam. Bom, aqui como a gente pode ver nessa reação, né, o tiol ele pode se oxidar e formar um disulfeto, como também um disulfeto ele pode ser reduzido e se transformar em tiol. E isso a gente chama de reação reversível, porque ela acontece para ambos os lados, como está representado nessas duas setinhas. Então, como exemplo aqui, nós temos a cisteína, que é um aminoácido que contém o grupo tiol. E então, duas moléculas de cisteína, né? Não sei se dá para ver aqui. Aqui uma e aqui outra. Elas podem, portanto, ser oxidadas a um disulfeto
denominado cistina. E aí, né, essa ligação de disulfeto, ela é uma das únicas ligações covalentes que podem ser encontradas entre aminoácidos não adjacentes em peptídeos. E proteínas, no caso. E aí eu trouxe uma foto que infelizmente não está com qualidade tão boa, mas para mostrar justamente isso, de que são as únicas ligações covalentes que são encontradas entre aminoácidos não adjacentes. Aqui, ó. Isso aqui é uma cisteína, e mesmo eles não estando adjacentes um do outro, né, eles conseguem fazer aqui a ponte de sulfeto. Bom, aqui temos outro exemplo, que é o exemplo da insulina. Vou escrever aqui para deixar salvo. Onde a insulina, ela apresenta uma estrutura tridimensional, no qual ela é formada por uma sequência bem complexa de aminoácidos. E aí essa proteína hormonal, ela é uma droga muito importante no tratamento de diabetes para regular o metabolismo da glicose. E aí, como a gente pode ver nessa imagem, nessa representação da insulina, a insulina ela é composta por cerca de 51 resíduos de aminoácido. Se a gente for contar aqui, vai dar 51. Se contar essas duas cadeias. E elas são divididas entre cadeia A e cadeia B. Essas duas cadeias, elas são ligadas por pontes de sulfeto. E a gente também pode perceber que existe outra ligação que acontece entre os resíduos de cisteína, que são esses aqui, localizados nas posições 6 e 11. Isso aqui é chamado de uma alça, que no caso forma uma alça que é chamada de loop. Então, aqui eu trouxe outra representação, também da insulina, para que desse para ver de forma mais clara como é essa cadeia normalmente. No caso aqui, a gente consegue ver que elas são... a insulina ela é bastante condensada e ela tem um formato, uma estrutura de novelo. E isso acontece para reduzir as interferências estéricas e aumentar as interações eletrostáticas. Bom, trazendo aqui uma curiosidade em relação ao assunto de ligações de sulfeto, quanto ao cabelo. O cabelo ele é formado por uma proteína conhecida como queratina. E a queratina, ela contém um número... Vou escrever isso aqui para deixar salvo. A queratina ela contém um número extraordinariamente grande de resíduos de cisteína. E, como a gente viu, né, são esses resíduos de cisteína que fazem ligações de sulfeto. E aí, dependendo da posição dessas ligações de sulfeto, é que a gente vai ter o formato do nosso cabelo, como a gente pode ver aqui. E aí, muitas mulheres e homens fazem alterações no cabelo a partir de produtos químicos para mudar o formato desse cabelo. Entretanto, para que isso aconteça, a ponte de disulfeto, elas são quebradas. E aí, depois de moldadas, elas não voltam novamente à sua forma original e ficam permanentemente nesse formato. Um exemplo é quando, por exemplo, essa mulher, ela foi e por meio de produto químico, ela fez uma progressiva e alisou o seu cabelo. Essas pontes de disulfeto, elas vão ser alteradas e vão passar a ter essa estrutura que não vai conseguir ser mudada, apenas, no caso, se o cabelo crescer e cortar. Bom, chegamos ao fim da nossa aula de ligações peptídicas e ligações de sulfeto. Eu espero que, de alguma forma, esse vídeo, né, esse trabalho, para minha aula de Química Orgânica, possa ter ajudado vocês a entender esse assunto que é muito interessante e muito importante para a área de Biologia, Química e Biotecnologia. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, não tenham medo de pesquisar ou até perguntar para mim,
caso eu seja capaz de responder essas dúvidas. É isso. Obrigada.